Deus querido, graça te damos, Senhor, por tudo que já ouvimos aqui, Senhor, sentindo a tua presença neste lugar. Senhor, teu filho agora vai trazer a tua palavra, Senhor, uma porção mais da tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Usa o teu filho, Senhor, como sempre tu tem usado. Senhor, que essa palavra que ele trouxer nesta noite vá de encontro a cada coração aqui, Senhor, alegrando o coração de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja com o teu filho, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, meus amados irmãos, porque o tempo nos chama, urge o tempo, e gostaria de compartilhar com a amada igreja uma porção da palavra do Senhor, e são dois textos. O primeiro texto nós iremos ler em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, versículo 1 ao 4. E após Gênesis 1, do 1 ao 4. E após, vamos abrir lá no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 ao versículo 25. Apocalipse capítulo 21, versículo 23 ao versículo 25. Eu gostaria que você marcasse as duas referências para que possamos meditar na palavra do Senhor. Primeiramente, Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Todos se encontraram? Glória a Deus. Diz assim a sacrossanta palavra do nosso Deus: em princípio criou Deus os céus e a terra glória a Deus, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, ou em algumas outras traduções, pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Diga: luz. E houve luz. Versículo 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. Agora vamos fazer menção da palavra de Deus, aonde você marcou comigo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 ao 25. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça a glória de Deus. E tem iluminado, porque quem tem iluminado é o Cordeiro, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua glória a Deus, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. 25: e as suas portas não se para que ali não haverá noite. Podeis assentar. Eu peço perdão aos irmãos, eu estou com uma dificuldade já há um bom tempo, porque deu uma
um derrame na minha vista esquerda. Isso dificulta muito a leitura, por isso que eu até parei um pouco das lives. Mas vamos à palavra de Deus. Muito bem, nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 4, e depois logo em seguida Apocalipse 21, versículo 23 e 25. E o tema da mensagem desta noite é caos. Geraldo, caos ou Luciano, restauração? O que escolher? Você não deve estar entendendo, mas a igreja de Maep entende, porque toda vez é assim: Deus fala antes o que Ele quer tratar com a igreja, dos louvores, dos testemunhos, e é assim que Deus faz. E, queridos, é importante dizer, e vocês devem ter atentado, que eu não falei no princípio, e falei em princípio, porque no original hebraico é em princípio, Bereshit bara Elohim, ou seja, em princípio, não no princípio. Significa o quê? Significa que não é juntamente com todas as outras coisas, mas sim Deus, sim, antes de todas as coisas, Deus criou os céus, o cosmos, o que o judeu chama de Hashmai, que é o cosmos, o universo, e depois estabeleceu vida nesse planeta chamado Terra, uma vida primitiva, ok? Então foi antes de todas as coisas, Deus criou todo o universo na sua totalidade, e estabeleceu num planeta desse vasto universo, um planeta chamado Terra, a vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas, vida estabelecida, mas aconteceu algo muito importante no céu, e todos sabem: houve um rebelde chamado Lúcifer, a qual se voltou contra Deus, a qual corrompeu 1/3 dos exércitos celestiais, e isto culminou na sua queda. O que os cientistas, por décadas, por gerações, garantem que foi um meteoro que caiu na Terra. E quando nós falamos Terra, na questão do primitivo, na questão da sua originalidade, ela é chamada também pelos cientistas de Pangeia, ou seja, a Terra era um monte de terra junto, não era nada separado. Para que vocês possam entender, Satanás caiu e exterminou com a vida na face da Terra, esta Terra original, aonde começou a acontecer o que nós conhecemos como a Era Glacial, ou como você pode comumente ouvir falar, a Era do Gelo. Fato este que exterminou toda a vida, fato este que destruiu toda a beleza do mundo original, não mais planta, não mais animais, e isto fez com que Deus tomasse uma atitude de forma iminente. Ele, como se apertasse o botão de reset, ele recriou todas as coisas. Você pode dar graças a Deus por isso? Aleluia! Por que graças a Deus? Porque você faz parte dessa recriação. Aleluia! Você é a coroa desta recriação. Deus recriou todas as coisas, plantas, Deus colocou tudo nos seus devidos lugares. Deus aí, como coroando todas as coisas que Ele recriou, Ele formou o homem. Aleluia! Mas a terra original, que era muito bela, ela conheceu a sua forma, a sua sem forma e vazia, ou seja, o caos. Louvado seja Deus, destruição total. E é isto que deu título à nossa mensagem esta noite: caos ou restauração. Não diferente, não obstante do homem. O homem primitivo, através de Adão, que é o cabeça da espécie, ele transgrediu as leis morais de Deus, desobedecendo ao Senhor.
E assim começou a saga do homem, e o homem com uma natureza totalmente corrompida, com uma natureza totalmente caótica, com a natureza totalmente destruída, com a natureza que no seu original foi feito para não morrer, foi feito para viver do melhor desta terra, e aí ele começou a viver o que era a degradação. Começou a ser um escravo do pecado, a qual ele cometeu através da sua desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Caos e restauração. Mas esse homem também viu a necessidade muito latente de também estar voltando para a face do Senhor. Compreende agora, Luciano, o que você falou? Sentir que algo ficou para trás. E aí eu quero estar diante da tua face. Restauração. Esse homem que pecou, claro que não é o exemplo do nosso presbítero Luciano, mas o homem, Adão, que pecou, sentiu necessidade, desejo, porque é também da natureza humana, como criação de Deus, criatura de Deus, chegar-se a Deus e desejar ser restaurado. A carência fez com que ele tomasse caminhos diferentes, tentasse se religar a Deus de formas diferentes. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus deixou para nós algumas instruções para que nós possamos sanar essa carência, para que nós possamos restabelecer o que Deus criou na sua originalidade no nosso ser, abolindo essa natureza pecaminosa que está em nós. Restauração. E como o nosso presbítero, querido presbítero Luciano falou, não existe avivamento, e eu ainda completo, não existe restauração, não pode se ver Deus se não haver arrependimento. Amém ou não amém? Glória a Deus. É necessário reconhecer, é necessário se voltar para Deus, é necessário pedir perdão. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Aonde precisamos acertar para que possamos verdadeiramente usufruir do melhor dessa terra enquanto vivermos nela, para que nós possamos outrora, ao porvir, estar diante da tua face na glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E rapidamente podemos sim fazer uma analogia e trazer o homem de um modo geral, como fazendo uma analogia e fazendo um comparativo, um paralelo à terra, que era muito bela, como o homem, quando foi criado por Deus, e depois culminou em uma queda e uma natureza caótica, em que a terra, até hoje, a Bíblia fala que a natureza geme, amém ou não amém? Ela está vinculada a essa situação de pecado este, que você vê que aumenta cada vez mais, as coisas vão apertando, a arca está pronta e prestes a se fechar, o mundo não está dando ouvidos à palavra de Deus, e te digo, o mundo no modo geral, e isso inclui crentes, e isso inclui crentes que estão dentro da casa do Pai, homens e mulheres perdidos na casa do Pai, em que vivem em suas concupiscências e suas transgressões, não dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que tem pairado sobre as águas. Aleluia! A água na Bíblia também significa a palavra de Deus, tem todo um significado aí. A forma da terra era nenhuma, e ela estava vazia, assim como o homem que vive em pecado, ele está sem forma e vazio, ele está caótico, destruído, aprisionado ao pecado. Mas louvo ao Senhor, porque o Espírito Santo, a qual foi nos dado como outro consolador, quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, e promessa dele, e ele está pairando sobre as águas, ministrando sobre a vida de cada um ser humano nessa face dessa terra. Ouve quem quer, aplica quem tem juízo. Aleluia. Esses ensinamentos do nosso Deus
aquele que escolhe o caos. Precisamos atentar a alguns detalhes, rapidamente. Autossuficiência, impiedade, torpe ganância levam o homem para o abismo. Já viu? Eu sou dono da minha vida. Irmão, mas isso não está certo. Isso não está condizendo aí a uma conduta cristã. Eu vou resolver. Quem sabe sou eu, irmão. Quem sabe sou eu. Não é assim? Faraó, Êxodo 15. Faraó, Êxodo 5. Já estou lá na frente, já estou correndo. Êxodo 5, versículo 1 e 2. Moisés e Arão chegam diante de Faraó e fala assim: diz o Senhor, liberta o meu povo para que ele faça uma festa para mim, celebre uma festa no deserto, me adore no deserto. E Faraó falou: quem é o Senhor para que eu o ouça e liberte Israel? Ou seja, quem é esse Deus? Eu não conheço. O Deus aqui sou eu e os outros que eu conheço, que eu sirvo. Quem é esse Deus que eu não conheço para eu obedecê-lo? Em outras palavras, para que eu possa ouvir a sua voz e libertar esse povo. Antes disso, Moisés e Arão, não vou fazer isso. Antes disso, eu vou dar a ordem para que a palha que o meu povo tem se reunido, para que o seu povo escravizado possa produzir tijolos, seja retirada. Acabe com o estoque de palha. Agora que o hebreu vá buscar a quantidade de palha necessária para que ele possa produzir os tijolos. Duplique, triplique o jugo sobre esse povo. Impiedade, autossuficiência, quem manda sou eu. A minha vida, quem manda sou eu. Farinha pouca, meu pai falava assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Autossuficiência, impiedade, maldade, torpe ganância. Por que torpe ganância? Porque aquele faraó queria justamente utilizar aquele povo escravizado simplesmente para edificar cidade. Cidades no mundo antigo que eram restabelecidas, estruturadas, edificadas, com opulência, eram tidas como potências. E ele queria ser a maior potência do mundo. E subjugava aquele povo. Ou seja, o que é torpe ganância? Tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não está a teu alcance, tudo aquilo que você deseja, almeja, mas não é teu, não faz parte do teu contexto, você vai querer de qualquer forma, passando por cima de alguém, atropelando multidões, para que teu objetivo seja concretizado. Isso é torpe ganância. Você passa por cima de todos, mas aquilo que você desejou, você quer ter, e você não importa quem vai sofrer. Isto leva o homem para o abismo. E a Bíblia diz em Gênesis que a terra, depois de ser informe e vazia, e eu quero lembrar-lhes que nós estamos fazendo uma analogia ao homem, terra, homem, planeta Terra. A terra vazia e sem forma, ela estava neste estado caótico, e ela já não tinha mais vida, e existia um abismo. Assim como na vida do homem que segue esses conceitos caóticos, se abre um buraco, e se ele bobear, ele cai e fica no fundo do poço. Veja, aquele que escolhe o caminho do caos, que escolhe o caminho mundano, que escolhe, como o nosso presbítero Luciano falou, aquele que está lá no mundo, aquele que está transgredindo, vivendo as concupiscências, vivendo com promiscuidade, esse vai ser levado ao fundo do poço, ao abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem forma, o homem perde a identidade. O homem, ele não é reconhecido. Eu tenho certeza que nem vocês sabem quem era o faraó daquela ocasião do Êxodo. Todos acreditam ser Ramsés, mas não é. Para vocês verem como esse homem ficou
desconhecido na face da terra. Para você conhecê-lo, você tem que ir no Vale dos Reis, para que você conheça esse faraó, que não era Ramsés. Perde a sua identidade, o homem sem forma, fazendo a analogia como se fosse a terra caótica, vazio, sem perspectiva, sem planos, sem sonhos. Veja, decadência total, fundo do poço. Mas a Bíblia relata que o Espírito pairava. E aquele que deseja a restauração, e eu quero, para terminarmos, que a hora já nos chama, aquele que deseja restaurar a sua vida, aquele que reconhece o seu erro, aquele que coloca em sua consciência que está pecando diante do Senhor, fazendo o que é errado aos olhos do Senhor, aquele que por um breve momento ele deu uma desvencilhada e aí conscientemente sabe que precisa retornar ao que se chama o primeiro amor. Esse quer reconhecer o seu erro, esse quer verdadeiramente se arrepender, esse quer restauração. O Espírito Santo, assim como pairava sobre as águas, numa terra caótica, num abismo sem fim, ele vai até esse fim do poço em que o homem se encontra e arranca ele de lá, resgata ele. Aleluia. É o primeiro passo. E depois disso, Deus resgatando esse homem deste momento caótico, dessa prisão do pecado, Deus estabelece sobre a sua vida a luz do Senhor. Haja luz. Aleluia. Glória a Deus. Momento que o homem vivia em trevas, agora não mais trevas, porque o Espírito Santo, através de sua poderosa palavra, ou seja, pairava sobre as águas, ministrando a dunamis do Espírito Santo, o movimento, a dinâmica do Espírito Santo sobre a vida daquele transgressor, agora transforma, restaura, restabelece, recria uma nova criatura. Aleluia. E esse homem se levanta daquele abismo, daquele fundo do poço, e Deus fala: agora haja luz em você. Aonde somente existia trevas, agora haja luz. Aleluia. E eu quero te dizer, meu querido e amado irmão, você não é qualquer coisa. Se Deus está falando com você, se Deus está falando com você aí no teu lar, querido, receba da parte do Senhor. Não é o irmão Paulo. O irmão Paulo não tem nada para você, mas sim o Espírito Santo que pairava sobre as águas naquele momento da recriação, assim como ele está ao redor daquele que está ainda em transgressão, querendo, ansioso, resgatar daquele abismo, daquele buraco sem fim em que você se colocou, você que está aí na sua casa e está afastado da presença do Senhor. Eu estou falando para você agora. Reconheça o senhorio de Cristo em sua vida. Peça ao Senhor restauração, peça ao Senhor para que te renove, peça para o Senhor te tirar desse fundo do poço, desse buraco, desse abismo. E o Espírito Santo vai te arrancar com mão forte e vai fazer a glória do Senhor resplandecer sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Depois da luz restabelecida, como nós lemos na palavra de Deus, e Deus fez agora a separação da luz e as trevas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E vemos aí, quando o Senhor Jesus, no Evangelho segundo São Lucas, agora sim, 15:22, o momento que Jesus falando sobre a parábola do filho pródigo, para que esse filho pega suas herdades, sai da presença do pai em rebeldia, vai para o mundo, e lá ele sofre, lá ele perde tudo, lá ele reconhece que na casa do pai era muito melhor, até para os servos, do que a situação que ele estava vivendo, e ele decide naquele momento voltar para a casa do seu pai. Separação da luz e da treva. Esse homem que estava no fundo do poço
moça agora retorna à casa do pai, pede perdão ao seu pai, e o seu pai amoroso o abraça e fala: agora, pegue aí agora um animal cevado e façamos uma festa. E não somente isto, o meu filho retornou à minha casa, aleluia, louvado seja Deus. Agora ele não vive mais em trevas, mas ele agora está na luz, agora está na minha presença. Coloque uma veste limpa, branca, alva como a neve, coloque um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. E querido, você é um filho pródigo do Senhor. Você, minha querida, é uma filha pródiga do Senhor. Transgressão não há mais. Não existe mais nada que possa nos separar do amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Se em algum momento algo te incomoda e que você acha que ele não está fazendo o que Deus quer que seja feito através da sua vida, veja aonde erramos. Nós todos erramos, eu erro. Mas Deus está falando assim hoje: você é importante para Deus. Deus quer verdadeiramente que as trevas se dissipem de forma total e definitiva. E te digo que a roupa limpa, branca, bonita, alva como a neve, simboliza verdadeiramente essa luz, essa santificação, essa separação. O anel, a autoridade do poder do nome de Jesus está sobre a tua vida. A autoridade de Cristo está sobre a tua vida. As tuas vestes agora não mais estão como aquela pessoa morador de rua. Já viu? Todo escuro, a pele chega a ser negra de sujeira, cabelo empelotado, roupa toda rota, toda rasgada, toda suja. Certamente esse filho pródigo estava assim. Chega na casa do pai, recebe um banho, uma limpeza, uma purificação, uma separação daquilo tudo que era ruim. Recebe aquelas vestes que simbolizam a santificação. Recebe o anel como autoridade que lhe foi dada pelo próprio pai. Sandália dos pés simbolizam a firmeza do caminho do Senhor, para que você, com os pés descalços, que outrora estava no mundo, não venha mais escorregar na lama do pecado e cair novamente. As sandálias dão as firmezas necessárias para que você possa, até em meio à adversidade, seguir o caminho com fé. Como nós cantamos aqui, nós louvamos aqui ainda há pouco no momento ofertório. Eu vou seguindo com fé. Aleluia. E seguindo aonde? Diante de quê? Para onde nós vamos? Buscando o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia. E nenhuma lama no meio do caminho, nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhuma circunstância negativa vai te tirar desse caminho, porque as sandálias da preparação do Evangelho da Paz estão sobre os seus pés. Aleluia. Você foi chamado para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E depois de estabelecido e santificado, e depois de reconhecendo nossos erros, Deus nos exaltará. E guarde agora isto: Deus nos exaltará no momento correto, no momento certo, no momento em que Ele verdadeiramente preparou para cada um de nós. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos para Apocalipse, para terminarmos. Apocalipse 21, versículo 23 ao 25, fala sobre todo o contexto da cidade santa, Nova Jerusalém, que está preparada para a noiva do Senhor, que está sendo ataviada, adornada, aqui ainda na face da terra, para ser apresentada ao seu noivo. Diga graças a Deus. Você é essa noiva, eu sou essa noiva. Aleluias. A cidade está sendo adornada e cada vez mais enfeitada, para que nós possamos chegar lá no céu e glorificar o nome do Senhor e ver essas portas jamais fecharão. Ou seja, não mais, o acesso é livre. Aleluia. Não haverá pranto,
choro, não haverá morte, inferno não mais, novo céu. Aponta para que nós entendamos que o inimigo de nossas almas e todas as suas hostes, principados, potestades, que estão, como Efésios nos diz, através do que Deus revelou ao apóstolo Paulo, essas potestades, esse reino da maldade está nas regiões celestiais, não vai ter mais. Novo céu, aleluia, nova terra, sem maldade, sem impiedade, sem autossuficiência, totalmente dependente de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que a sua luz, como o sol da justiça, resplandece, não haverá mais noite, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, não haverá. Esse é o maior prêmio que o cristão pode receber. Os dias são maus, sim, vai piorar, irmão, não vou te enganar, vai piorar. Jesus, em Mateus capítulo 24, todo o contexto desse capítulo, Jesus fala, isso não é o fim, não é o fim, é apenas o princípio de todas as dores. Mais coisas vão acontecer, já estão aparecendo alguns messias oficiosos aí, até em Israel mesmo, é só você olhar. Tem gente desavisada dando palma, batendo palma. Mas Jesus falou, muitos virão em meu nome, muitos virão e se chamarão Cristo. Aleluia. Guerras, rumores de guerra, pestes, você está vendo isso. Opressão, morte, para tudo quanto é lado. É isso que o mundo vive. Essa é a realidade do mundo. O mundo que ainda se permanece caótico, preso ao pecado, mas glorifica a Deus, porque o Espírito que pairava naquele momento sobre a face das águas nos resgatou do abismo, nos fez resplandecer a luz de Cristo sobre nossas vidas, fez separação de trevas e luz, nos santificando, nos separando, nos colocando na presença do Senhor, aleluia, nos preparando para que naquele grande dia, e aí como nós já falamos outrora, grande dia pode ser quando Deus nos chamar para a eternidade ou o arrebatamento da igreja, não sei, mas naquele grande dia nós possamos receber o nosso maior prêmio, que é a salvação eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, querido, que você possa cada vez mais optar pela restauração. E veja, restauração ela tem que ser contínua, diária. Nós já falamos isso aqui. Eu restaurei, eu agora pedi perdão, eu agora reconheço o meu erro. Maravilha, amanhã reconheça de novo. Aleluia. Somos carne, somos natureza pecaminosa, podemos falhar, podemos pecar, podemos nos desviar, mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar esta noite, falando ao teu e ao meu coração. Permaneça firme, porque aqui nesta palavra que você leu em Apocalipse, aquele que vencer receberá todas essas bênçãos, todas essas coisas. Aleluia. Palavras do teu mestre, do meu mestre, Jesus Cristo Nazareno. Promessa dele é uma promessa que se cumpre, ela não cai por terra, como foi falado isto esta noite, aqui neste púlpito. Promessa do Senhor, ela se cumpre, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. Somente espere, aguarde na presença de Deus, seguindo o caminho até o nosso alvo, que é Jesus Cristo, até a vida eterna, para que possamos, enquanto nesta terra vivermos, não sermos sem forma e vazio, mas sermos cheios da abundância da presença do Senhor e vivendo o melhor desta terra. Amém?
Assim agradeço a minha oportunidade. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.